Fala, meus amigos, vamos aqui a análise especial de VEG3, que soltou o resultado na manhã desta quarta-feira, quarta não, né? Quarta-feira, tá certo, dia 30 de outubro, perto de fechar o mês. Enfim, saiu o resultado da empresa, já tem, inclusive aqui tem o link do aplicativo DV Invest está aqui embaixo, já tem aí o relatório de análise fundamentalista do ativo, qual foi a avaliação do Renato Reis, que é nosso analista fundamentalista aqui. Enfim, ele não gostou tanto assim do resultado, até diminuiu um pouquinho a nota dele em relação à empresa, não a qualidade da empresa, mas juntando empresa, mais oportunidade, né, de investimento. Ele reduziu um pouquinho essa nota, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest, é só acessar. Da minha parte aqui, eu vou focar em falar do cenário gráfico desse ativo e em diferentes prazos operacionais e o que faz sentido para mim, independentemente da leitura fundamentalista, tá? Isso é importante deixar claro, sem ter um viés da leitura fundamentalista. Vamos lá, vamos aqui pegar e falar aqui primeiro de um gráfico anual, que a ação está dentro da tendência de alta. Ficou 3 anos ali meio que de lado e esse ano está andando bem, andando aí de 50% praticamente de valorização, sendo mais alta que 48,94%. Então está alinhado para cima, um cenário que apoia muito mais compra. Agora, o momento é adequado para isso? Se fosse uma estratégia só de acumulação, ok, vai aportando mensalmente ali um pouquinho no papel, só pensando em acumulação não tem nenhum sinal de reversão dessa tendência por enquanto. No gráfico quadrimestral também está dentro da tendência de alta. Aqui dá para ver que aqueles 3 anos ali que ficou de lado, ó, aconteceu dessa forma. Então, gerando uma sinalização de alta aqui, ó, essa última barra aqui acabou de romper uma zona importante de resistência, o que gera uma expectativa maior aqui para cima. Não necessariamente que não vá cair, mas que o cenário apoia operações de compra de longo prazo. Quem tiver comprado não tem um motivo específico para saída do ativo, por mais que o mercado possa estar até negativo no pregão de hoje, interpretando de forma negativa o resultado que saiu, mas de maneira geral o papel continua bem configurado aqui para cima. Beleza, se eu fosse tomar uma decisão de compra aqui, focando em longo prazo, aí tem duas alternativas, ou eu entro colocando um pouquinho a cada mês ou a cada trimestre, vou colocando aos poucos e mantenho essa posição enquanto não perder aqui a tendência. Um indício de perder a tendência seria o retorno do preço para baixo, que está muito abaixo, né, lá dos R$ 30,93. Mas o que eu costumo fazer é olhar para um prazo menor e verificar se o momento é o mais adequado para fazer essa alocação, esse aumento de exposição em cima de VEG3, ou se é o momento de reduzir essa exposição. Pegando aqui o gráfico mensal, ela rompeu toda essa região lá, que dá para observar que quando a gente vai descendo aqui, o tempo gráfico, né, o gráfico nosso só tem poucas barras representando o que aconteceu no ano, cada barra representa um ano. 84 dias, que seria 4 meses, né, 21 dias úteis ali em média cada mês, 84 pregões, a gente tem aqui um zigue-zague ascendente no ativo, consegue ver isso aqui. E no gráfico mensal você tem mais barras representando aquele movimento ali de correção, enfim, travou aqui e ganhou força aqui para cima. Esse ativo estava nas nossas carteiras recomendadas e terminei retirando esse papel ali na abertura do mês de setembro. Por quê? Porque criou uma expectativa de não é que ele vai cair, é que reduziu a expectativa de entregar mais rentabilidade já nos próximos meses. E tinha ativos um pouco melhores. Então foi por isso que tiramos da carteira e colocamos outro papel com a expectativa um pouco melhor. Não que o cenário gráfico desse papel seja ruim para a operação de médio para longo prazo olhando para o gráfico mensal. É positivo. Só que, dentro desse contexto aqui de alta, no gráfico quadrimestral, o que me interessaria mais buscar entrada? Após algum processo de correção, retorno à média, retorno em nível de antiga resistência, funcionando como suporte, como por exemplo a região ali dos 44,26, retorno em cima de uma retração aqui, pegando os números de retração do Fibonacci, 38,2, 50%, enfim, 45,24 seria um dos pontos junto com a média. Então, vai voltar aqui? Não dá para saber se vai voltar aqui. Tem sinal já de baixa? Ainda não quebrou a sequência de mínimas ascendentes do gráfico mensal. Mas você tem a opção de eu vou reduzir minha exposição aqui, vou entrar com um papel. Se tiver algum movimento um pouco maior para baixo, e no suporte, aí sim eu aloco um pouco mais nessa ação. É outra
estratégia a ser adotada. Então, só é importante ressaltar aqui que, em termos de análise técnica, a gente não está aqui querendo falar, e eu até discordo quem faz isso, né? Falar que o preço vai em tal lugar, é certeza que isso vai acontecer, é compra, é compra. Então, assim, o cenário é para compra, o momento é para entrada, eu não vejo com uma boa relação com o retorno dentro da minha metodologia. Agora, é um ativo que eu olharia mais para buscar a operação de compra, mais olhando para a compra, só que após uma correção, como eu acabei de mencionar no gráfico mensal, se o foco é médio ou longo prazo. Se o foco é um pouco mais curto para médio prazo, olhando para um gráfico semanal, dá para ver que, ó, depois de uma lateralização, fraqueza para cair, pancada para cima. Só que em vez de andar, já travou. Por quê? Porque essa correção foi pequena em relação a todo esse movimento de subida. Não chega nem a testar a média. Então é menos provável que esse movimento deslanche para cima. E foi isso que me motivou a sair do papel por aguardar uma correção um pouco maior. E agora? Está batendo na média. Então já é um momento de entrada. Eu ainda não consigo visualizar aqui já um motivo que me leve a comprar. Por quê? Porque o papel está vindo para perder a mínima da semana passada, das semanas anteriores. Então ele gera uma expectativa de poder ter algo para baixo. Se fosse para arriscar algo ali de curto para médio prazo, eu olharia assim, arriscar algo no sentido de bater num nível de preço mais relevante e voltar a subir, eu olharia para a região dos 52,50 até um patamar ali de 51,90 para buscar alguma entrada nesse papel. Tá? Então, por enquanto, a tendência de alta não mudou a tendência, mas no ponto que se encontra, com a sinalização que está acontecendo já com o dado do pregão de hoje, que está caindo aqui nessa semana 2,5%, não seria um sinal que me leve a comprar nesse papel nem para curto a médio prazo. Então, o cenário é positivo, mas o ponto que se encontra e o sinal que está acontecendo no momento, o dado que a gente tem no momento, não é dos melhores para entrada, na minha opinião. E qual é o dado do momento? O dado do momento é que fraqueza para subir. Por que fraqueza para subir? Porque aqui a gente caiu em 3 barras, aqui a gente está subindo em 6 barras e não conseguiu superar essa máxima aqui. O que está acontecendo agora? Algo semelhante aqui, um padrão gráfico chamado de topo duplo na análise técnica, que reveste uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Mas eu diria que essa tendência de baixa realmente ganha um pouco mais de corpo se quebrar a estrutura de alta. O que é a estrutura de alta? É o último fundo ascendente, o último momento onde parou de cair e subiu até atingir a máxima da tendência. Então esse é o fundo mais representativo. Se oscilar abaixo desse patamar 53,29, por exemplo, quem está comprado no curto prazo e quer manter enquanto estiver dentro da tendência de alta, tem 2 pontos de stop. Um nessa perda de mínimo, mas principalmente aqui se perdeu 53,29. Então, esse sinal de baixa de hoje não me motiva a entrar comprando. Pode se recuperar? Pode, mas não me motiva a gerar uma recuperação, uma compra, com base, inclusive, no cenário de prazo maior. Assim, já não seria o ponto já adequado aqui de entrada. Então, de maneira geral, para entrar comprando aqui, ou naquela região que eu comentei, no gráfico semanal, para arriscar alguma coisa aqui, se chegar de maneira mais fraca, para tentar pegar algum repique aqui de alta, ou se esse papel passar, depois de um processo de queda, passar a proporcionar sinalizações de alta acima de nível de suporte. Após perder o suporte, volta para cima já de um patamar que seria resistência e passa a proporcionar sinalizações de alta, preferencialmente acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Então, de maneira geral, resumindo, nós temos um cenário de prazo mais longo positivo, só que no curto prazo, apontando para um processo de correção dessa tendência de alta de longo prazo, o que tende a sofrer quem está comprado no papel, momentaneamente tende a ou ele lateraliza ou ele gera um movimento para baixo, gerando um cenário mais difícil para entrar comprando com uma boa relação de risco-retorno nesse momento em cima de VEG3. É isso, amigos, e até mencionando aqui, só falando de uma projeção desse padrão gráfico aqui, a gente pode fazer projeção. Primeiro, projeção aqui desse padrão gráfico seria na faixa de 52,10, que aí justamente vai atingir aquela região de suporte já mencionada. E a outra projeção, se perder essa mínima aqui, tem uma projeção que dá para ser feita aqui, que é isso aqui, ó. Replicar aqui esse último movimento de subida, replicar ele para baixo, a gente teria aqui uma projeção lá nos 49,63 e estaria tudo certo em relação à tendência de prazo mais longo, se tiver uma correção um pouquinho maior, que seria o mensal, mês de novembro, de repente perdendo a mínima do mês de outubro, um sinal mais representativo. É isso, um grande abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais, até a próxima.